O profeta Cacau Filipe é o juiz dessa geração. Os seus discípulos são juízes dessa geração. E assim como Jesus diz em Mateus capítulo 19, versículo 24, que no fim dos tempos 12 tronos serão colocados para que ele julgasse as 12 tribos de Israel, do mesmo modo aqui, Senhor Davi. No final, no julgamento, Cacau Filipe se assentará, os seus apóstolos e os seus discípulos se assentarão para julgar todos os habitantes da terra, os grandes e os pequenos, os ricos e os pobres, os famosos e os anônimos que vivem desde 8 de julho de 2002 até agora. Obrigado. Obrigado, apóstolo Deltamar, pela sua réplica. Eu quero fazer mais uma pergunta a ambos os debatedores. Uma pergunta que eu vi aqui, acho que alguém queria perguntar algo, mas eu vou fazer aqui a pergunta para os dois. Senhor Davi, quem é o absoluto dos cristãos? É a Bíblia ou o profeta mensageiro vivo? O senhor tem 2 minutos para responder a questão. Deixa eu ver se eu entendi primeiro a questão. Quem é o quê? Vou parar o seu tempo. Quem é o absoluto dos cristãos? É a Bíblia ou o profeta vivo? Eu vou deixar que o Espírito Santo de Deus responda por mim. Maldito é o homem que confia no outro. Ué, esse aí, ele é homem? Ok? Jesus deixou alguma coisa escrita? Deixou? Jesus escreveu alguma coisa? O que Paulo fala? Toda a lei e o profeta dependem disso, que é mais uns aos outros. Então, campeão, todo cristão está careca de saber que a letra mata. É o espírito que vivifica. Bíblia tem um monte. Bíblia tem um monte. Bíblia tem um monte. Eu gostaria de fazer uma pergunta aí pro rapaz, porque para mim ele não é apóstolo. Não existe apóstolo. Então eu não posso chamar ele de apóstolo. Eu gostaria de fazer uma pergunta direta para ele. Você pode me responder? Pode? Pode fazer. O senhor sabe explicar por que algumas Bíblias têm a palavra inferno e outras não? Não, eu não sei. Justamente porque o conceito de inferno só foi colocado na Bíblia no 6º século, quando a Igreja Católica decidiu que eles precisavam colocar um lugar como tormento. O inferno só entra na Bíblia no 6º século, campeão. Quando você fala de inferno, você só está replicando uma teologia católica. E alguns grupos, como os adventistas e as testemunhas de Jeová, não concordam com a ideia de inferno. Estuda, irmão. Estuda, para você não ficar repetindo o que os católicos falaram. Ok? Estuda. Ok, obrigado, senhor Davi. Vou fazer a mesma pergunta ao apóstolo Deltamar. Apóstolo Deltamar, quem é o absoluto dos cristãos? É a Bíblia ou o profeta vivo? O absoluto dos cristãos é Deus Todo-Poderoso por meio de um profeta. Então, ao nível dos homens, o absoluto de um filho de Deus é um profeta. Não é a Bíblia, não é a filosofia, não é a história da Bíblia, não é nem mesmo profecia da Bíblia. Não é escola pastoral, interpretações. Mas o absoluto de um cristão é um profeta vivo. E lá estava Noé, o absoluto dos filhos de Deus lá. Tudo o que eles tinham que fazer para serem salvos era crer em Noé e entrar na arca de Noé. Não era ir ler a Bíblia, não era fazer filosofia, teologia, interpretar a Bíblia, orar e jejuar. Mas eles tinham que acreditar no absoluto deles, que era Noé. Noé era o caminho, Noé era a verdade, Noé era a vida. Não havia outro caminho a Deus a não ser Noé. Não havia outra verdade em nenhum lugar da terra a não ser Noé. O senhor Davi está balançando a cabeça que não é. Quando ele tomar o seu tempo, ele vai mostrar qual era o outro caminho a Deus a não ser Noé. No tempo do dilúvio. Qual era a outra verdade a não ser Noé, no tempo do dilúvio? Quem era que era a vida no tempo do Noé? Era Noé. Ninguém poderia ser salvo fora de Noé. O absoluto dos cristãos no tempo de Moisés era Moisés. O absoluto dos cristãos lá no tempo da deportação para a Babilônia era Jeremias. E quando o povo estava lá na Babilônia, era Daniel. O absoluto dos cristãos do ano 33 era Jesus de Nazaré. Depois, para as nações, o absoluto dos cristãos era Paulo.
E Jesus Cristo prometeu enviar profetas para a terra. Em cada geração, Deus tem o seu profeta, o seu porta-voz. E esse profeta é o absoluto dos filhos de Deus no seu tempo. Martinho Lutero era o absoluto dos cristãos no seu tempo. William Marion Branham, nos Estados Unidos da América, por volta de 1933, ele era o absoluto dos cristãos. Agora, hoje, dado que nós estamos no século XXI, no ano de 2022, o absoluto dos cristãos, o absoluto dos filhos de Deus, é o profeta Cacó Filipe. Deus faz isto por meio do seu profeta. Deus salva por meio do seu profeta. E hoje é o profeta Cacó Filipe. Ok, obrigado, apóstolo Deltamar. Obrigado pelas suas palavras. Vamos lá. Seu Davi tem 2 minutos para fazer a pergunta ao apóstolo Deltamar. 2 minutos, seu Davi, para fazer uma pergunta ao apóstolo Deltamar. Bem, quer dizer, então, que você considera que o profeta, eu não sei o nome dele, como que é o nome dele mesmo? Eu esqueço o nome dele, nome meio estranho. O Filipe aí, o tal Filipe aí, ele é mais importante que a Bíblia e mais importante que Jesus. Você é discípulo do profeta Filipe e de Jesus, 2 senhores. Então, aí você está dizendo que existe 2 caminhos, Deus e o profeta Filipe. É isso? É isso que eu entendi? Que a pessoa tem que ler o livro do profeta, que não existe profetas hoje, porque a Bíblia fala que não existe profeta, não existe apóstolo, que a gente não precisa estudar português, que a gente pode interpretar a Bíblia de qualquer forma, não respeitando a pontuação. Eu vou formular bem a pergunta. Para agradar a Deus, a gente não precisa saber ler corretamente o português da Bíblia. A gente, a Bíblia não é importante, e o caminho para Deus é um profeta, e você tem 2 senhores, é isso? Jesus e o profeta Filipe, é isso? Essa é a pergunta? Tá bom essa pergunta, né? Eu acho que é uma pergunta tão óbvia, não tenho nem o que falar. Até coçou o nariz, até coçou a orelha agora. Eita, eita. Pode fechar o tempo aí. Até porque... Que horário que vai acabar a live, por favor? Ok. Vamos fazer esse bloco e vamos fazer mais outro bloco e vamos dar por encerrado. Vamos fazer mais um bloco, fora isso. Então, apóstolo Deltamar, o senhor entendeu a pergunta? Sim, ele fez várias perguntas, eu entendi. Ok, então 7 minutos para a sua resposta, apóstolo Deltamar. Com respeito à questão que ele disse, que a Cacó Filipe é mais importante que a Bíblia, bem, quem escreve a Bíblia é o profeta, são os profetas. Como que a Bíblia pode ser maior do que aquele que a escreveu? Como que Moisés poderia ser menos importante do que os seus 5 livros? Os 5 livros de Moisés estão na Bíblia. Como que Jesus pode ser menos importante do que os seus 4 evangelhos? Como que Paulo pode ser menos importante do que as suas 14 cartas? O profeta é como a árvore. E os livros da Bíblia são os frutos dos profetas. O livro do profeta Cacó Filipe é como um livro da Bíblia. E quando Jesus estava sobre a terra, os 4 evangelhos de Jesus de Nazaré, a mensagem de Jesus de Nazaré, era mais importante do que todos os 39 livros da Bíblia. Quando Paulo estava a pregar no ano 53, as 14 cartas de Paulo para a salvação era mais importante do que os livros da Bíblia. Eu queria que o seu Davi ficasse aqui, que eu vou fazer pergunta para ele. Queria que ele ouvisse e que ele respondesse as questões, porque ele está num debate, um debate ao vivo. Então, os livros da Bíblia foram escritos pelos profetas. Então, os livros não podem ser maior do que o profeta. Hoje, enquanto o Cacó Filipe está sobre a terra, a sua mensagem, esse profeta está acima da Bíblia. A Bíblia é um livro de história. Com respeito ao senhor perguntar se a Bíblia não tem importância, ou Jesus não tem importância, quanto à Bíblia é o nosso fundamento. A Bíblia é o nosso alicerce. Sim, a Bíblia é o nosso fundamento, mas ela não pode nos salvar, a Bíblia não pode nos guiar. A Bíblia não pode nos mostrar quais os mandamentos de Deus hoje. Quais são os mandamentos que nós devemos seguir hoje? A Bíblia não pode mostrar isso. Mas quem dá os mandamentos de Deus em uma geração é o profeta mensageiro, e hoje é o profeta Cacó Filipe. É por isso que o senhor estava dizendo lá atrás que Jesus falava diferente de Moisés. Por quê? Porque Moisés era o legislador. Moisés não veio copiar mandamento de algum outro livro, mas Moisés deu os mandamentos, aqueles que Deus deu a ele. Jesus não veio copiar mandamento de Moisés, mas Jesus era o legislador da palavra, e Jesus deu os mandamentos no seu tempo. Paulo era o legislador da palavra, e Paulo deu mandamentos no seu tempo. Hoje, quem dá os mandamentos de Deus é o profeta Cacó Filipe.
Com respeito, o senhor perguntar se Cacô Felipe é mais importante que Jesus, Jesus é Deus. Jesus é Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo é o Jeová do Antigo Testamento. Como que alguém pode ser maior do que Jesus ou mais importante que Jesus? Se o senhor tivesse lido o livro do profeta Cacô Felipe, senhor Davi, o senhor não me faria essas perguntas. Porque o livro do profeta Cacô Felipe diz logo no capítulo 1 que Cacô Felipe é o escravo de Jesus Cristo. O senhor encontra lá em Cacô capítulo 1, versículo 24. Escravo de Jesus Cristo. Quem é Cacô Felipe? O enviado de Jesus Cristo, ou escravo de Jesus Cristo, ou servo de Jesus Cristo. Cacô capítulo 1, versículo 24. Cacô capítulo 2, versículo 21. Cacô Felipe, o escravo de Jesus Cristo. Cacô capítulo 3, versículo 9. Cacô Felipe, o escravo de Jesus Cristo. Cacô 10, versículo 69. Cacô Felipe, o escravo de Jesus Cristo. Cacô 11, versículo 1. Cacô Felipe, o escravo de Jesus Cristo. E também, se o senhor tivesse lido a mensagem do profeta, Cacô Felipe, que não leu, mas aconselho o senhor e todas as pessoas da terra a ler o livro do profeta e tirar suas conclusões de acordo com João 7, versículo 50, não pode julgar um profeta sem primeiro antes ouvi-lo. Foi Deus quem enviou o profeta Cacô Felipe. O senhor encontra lá em Cacô, capítulo 14, versículo 14, Deus enviou o profeta Cacô Felipe. Cacô, capítulo 35, versículo 29, foi Jesus Cristo quem enviou Cacô Felipe. Cacô, capítulo 79, versículo 21, foi Jesus Cristo quem enviou Cacô Felipe. Cacô, capítulo 85, versículo 17, foi Jesus Cristo quem enviou Cacô Felipe. Cacô, capítulo 88, versículo 14, foi Jesus Cristo quem enviou Cacô Felipe. Também você encontra expressões do profeta dizendo, foi Jesus Cristo quem me salvou. Cacô Felipe diz, foi Jesus Cristo quem me salvou. Eu sou salvo pelo sacrifício de Jesus Cristo. Deus, meu Salvador, Jesus Cristo, meu Salvador. Está onde? Capítulo 14, versículo 33. Foi Jesus Cristo quem me salvou, diz o profeta Cacô Felipe. Cacô, capítulo 141, 36. Jesus Cristo quem salvou Cacô Felipe. Cacô 7, versículo 51. Foi Jesus Cristo quem salvou Cacô Felipe. Cacô, capítulo 121, versículo 19. Foi Jesus Cristo quem salvou Cacô Felipe. Capítulo 126, versículo 22. Foi Jesus Cristo quem salvou Cacô Felipe. O senhor não pode vir aqui e dizer algumas coisas sem conhecer a mensagem do profeta Cacô Felipe. Mas se eu tenho tempo, eu quero voltar aqui atrás para completar o que eu estava dizendo. Todo profeta mensageiro é o legislador da palavra de Deus. É ele quem faz as leis de Deus. É ele quem faz as ordenanças, os preceitos, as regras, os mandamentos. Hoje, se o senhor quiser saber, senhor Davi, quais são os mandamentos de Deus para o senhor seguir, o senhor leia o capítulo 146 e lá está contido os mandamentos atuais de Deus para a humanidade. No tempo de Jesus, você tinha que ouvir a mensagem de Jesus para saber quais eram os mandamentos. Não era a mensagem de Moisés. Mas no tempo de Moisés, para alguém saber os mandamentos de Deus, ele deveria ler os 5 livros de Moisés. No tempo de Paulo, para alguém saber qual eram os mandamentos de Deus, qual era a vontade de Deus, ele tinha que ler as 14 cartas de Paulo. Mas no tempo de Martinho Lutero, tinha que se ler as 95 teses de Lutero. Tinha que ouvir a mensagem de Lutero para saber o que Deus pedia para a geração de Lutero. Hoje, o profeta Cacô Felipe, o legislador da palavra, é ele quem dá os mandamentos. E há muitos mandamentos que o senhor não guarda, porque o senhor não conhece a mensagem do profeta Cacô Felipe. Irmão Kleber, quanto tempo eu tenho, irmão Kleber? Tem 2 Sim, minutos. eu tenho 7 minutos ou 5 minutos, irmão? São 7 minutos, apóstolo, para a sua resposta. 7 minutos. Ah, sim, muito obrigado. Com respeito a Mateus, quando o senhor falava lá sobre Moisés não seguiu o verdadeiro Deus, o senhor queria citar uma referência, não citou, mas os judeus estavam lá para dizer, nós não somos discípulos de Jesus, nós não somos teus discípulos, nós somos discípulos de Moisés. Está em João capítulo 9, versículo 28 em diante. Eles diziam, nós somos discípulos de Moisés. Era uma loucura. Aqui, o senhor pode dizer, eu sou discípulo de Jesus, eu sigo Jesus, fui enviado por Jesus. Os fariseus e saduceus lá diziam, eu sou discípulo de Moisés. Jesus diz, não pense que eu vou vos acusar diante do Pai. Há um que vos acusará. Quem? Moisés, a quem vocês esperam. Aqui, esta fala é para o profeta Cacô Felipe. Cacô Felipe diz, não pense que eu vou vos acusar diante do Pai. Há um que vos espera, Jesus, a quem vocês esperam. Há um que vos acusará, Jesus, a quem vocês esperam. Cacô Felipe vai dizer para os muçulmanos, não pense que eu vou vos acusar diante do Pai. Ele vai dizer para os branhamistas, não pense que eu vou vos acusar diante do Pai. Há um que vos acusará, o William Branham, a quem vocês esperam. Quero deixar isto frisado aqui. Cacô Felipe, o legislador da palavra de Deus hoje. Obrigado, apóstolo Eltamar, pela sua resposta.
O senhor tem 7 minutos, senhor Davi, para a sua tréplica. 7 minutos, por favor. Tá. Agora. Eu esqueço o nome dele. Como que é o nome dele? Como é o nome dele, moderador? Deltamar. Deltamar, o senhor está sentado? Sim ou não? Sim, eu estou sentado. Os gregos eram profetas, Deltamar? Ao meu conhecimento, não ouvi falar de nenhum profeta grego. Você consegue enxergar o que está escrito aqui, Deltamar? Não, o senhor pode ler, por gentileza, o que está escrito aí. Eu vou ler compassivamente para que todos escutem. Fim das escrituras hebraicas e aramaicas, seguida pelas escrituras gregas cristãs. Sabe quem escreveu os evangelhos? Os gregos. O senhor acabou de falar que eles não eram profetas, e há pouco tempo atrás o senhor disse que foram os profetas que escreveram? Nossa, que confusão é essa? Gente, ele acabou de mentir, desmentir ele mesmo? Ainda bem que ele está sentado, porque senão ele ia cair. A Bíblia, ó, vou ler de novo, não é possível, vou ler de novo. Está aqui, ó. Os evangelhos foram escritos pelos gregos, porque os hebreus, eles não tinham o conhecimento. Os evangelhos foram encomendados por Constantino, foram escritos 315 evangelhos, 4 escolhidos no Concílio de Nicéia em 325. Sabe quem escreveu os evangelhos? Os gregos. Os gregos eram profetas? Não, eles eram as pessoas mais instruídas da época. Então, precisou-se levantar um registro do Rabino Nazareno que existiu. Aí, o que Roma fez, viu? Fala para os gregos escreverem lá. Aqui, ó. Qualquer teólogo sabe disso. Tá aqui, ó. Ué, e agora? Você não disse que foram os profetas que escreveram a Bíblia? Os gregos eram profetas e eu não estou sabendo? Poxa vida, coloquei no bolso agora. E agora, hein? Como é que faz? Agora você vai desmentir ou vai bater pé numa coisa que não é verdade? Tá vendo como o seu profeta... Deixa eu falar uma coisa. Não aparece o nome aqui. Você conhece o profeta Kiko Felipe? Apóstolo Deltamar, você conhece o profeta Kiko Felipe? Não o seu outro. Eu não conheço. Ele vai escrever um livro. Vou pedir para ele escrever um livro também. Quer dizer, então, que o livro do profeta, ele é verdade por ele mesmo. Então, ele escreveu, eu vou escrever um livro, eu, Davi Mendonça, sou escravo de Jesus Cristo e não sei o quê, não sei o quê. O livro dele fala que é verdade por ele mesmo. Legal isso aí, hein? Que legal. Quer dizer que esse profeta, ele fala que ele é escravo de Jesus Cristo no próprio livro que ele escreveu. Legal, hein, meu? Assim é legal. E você não conhece o profeta Kiko Felipe? É um profeta legal. Quer dizer, você não pode julgar ele porque você não conhece. Quer dizer, então aí nós abrimos um leque muito grande. Porque se eu não posso julgar uma pessoa que se afirma profeta e que escreveu um livro para enaltecer a si próprio, eu não posso julgar ninguém. Porque aí eu estaria sendo desonesto, porque eu não conheço ninguém. Bem, campeão, eu já quebrei a sua perna aí, porque assim, quem escreveu os evangelhos não foram profetas, foram os gregos por encomenda de Roma. Então, se você tivesse feito teologia, você sabia disso. Foram escritos 315 evangelhos, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Tomé, Evangelho de Barnabé, Evangelho dos 12 sábios, os sábios de Sião. E aí foram escolhidos 4 evangelhos que compõem o cânon bíblico de interesse da igreja. Se você tivesse feito teologia, você sabia disso. E ao invés de vir aqui falar, foram escritos pelos profetas, você ia saber que quem escreveu os evangelhos foram os gregos. E está na Bíblia, está na sua Bíblia, está na minha Bíblia, e está na Bíblia de todas as pessoas, que os evangelhos foram escritos no grego koiné. Então, desculpa, com toda a franqueza,
você não está com a verdade quando diz que foi escrito pelos profetas. A não ser que eu vou ter que riscar isso aqui da Bíblia, riscar da Bíblia, ou você acha que os gregos são profetas. Agora, se você for honesto, você vai mudar o seu discurso. Então eu me equivoquei, porque eu falei que os profetas escreveram a Bíblia, só que agora eu aprendi que foram os gregos que escreveram, não os profetas. Tá? Quanto tempo eu tenho aí, campeão? Está 1 minuto e meio. Gente, é o seguinte. Essa necessidade de as pessoas seguirem homens foi justamente o que Jesus ele veio falar. Tudo acabou ali na cruz. Rasgou-se o Santo e Santíssimo, não precisava de mais rituais para você buscar a Deus. E Jesus fala isso nitidamente. Nem no templo, nem no monte, mas em espírito e... Olha o Espírito Santo falando na sua consciência. Você precisa de um terceirizador? De um intermediário para Deus? Não. Jesus Cristo já decidiu e já levou tudo aqueles rituais na cruz na qual ele morreu. Ok? É isso, gente. A verdade é simples. A mentira é que precisa de muita condenando o outro. E falar nisso, em João capítulo 8, versículo 11, diz assim, eu a ninguém julgo. Vós julgais qual parede. Eu a ninguém... E aí chega uma pessoa e fala, eu agora vou julgar. Está lá em João 8. Eu a ninguém julgo. Nem Jesus julgava. E aí chega uma pessoa e quer julgar. Estou errado? Estou mentindo? Está lá, João 8, na Dutra. João 8, 11, se eu não me engano. Vós julgais segundo a aparência. Obrigado, senhor Davi. Obrigado, senhor Davi, pela sua réplica. O apóstolo Tamar tem 5 minutos para a sua tréplica neste momento. Gente, meu celular vai muito descarregar. Obrigado. Eu quero concluir aqui esse bloco para citar Mateus 4:4, que Jesus disse, o homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Tempo presente, lá, eles tinham a Bíblia, 39 livros, mas a Bíblia era inútil para a salvação. Jesus disse, o homem viverá do que sai. E o que saía da boca de Deus? A boca de Deus era Jesus. Era a mensagem de Jesus, que dava vida eterna. Jesus até reprova os loucos fariseus, os loucos saduceus, que queriam buscar a vida eterna na Bíblia. Eles disseram que vasculhavam a Bíblia em busca de salvação. Jesus os repreendeu em João 5:39. Vós examinais as Escrituras, porque vós julgais que nelas a vida eterna. Elas, as Escrituras, testificam de mim. E ele disse, Jesus, que ele era o caminho, ele era a verdade, ele era a vida. Então, hoje, é o mesmo comportamento das pessoas aqui, examinando a Bíblia, vasculhando a Bíblia, em busca de salvação, em busca da vida eterna, enquanto que as Escrituras testificam da vida eterna, que hoje é o profeta Cacau Filipe. Mateus 25:6, Apocalipse 12:14, trata-se do profeta Cacau Filipe. O homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é o que saiu. A Bíblia, senhor Davi, é o que saiu da boca de Deus. Quando o senhor lê a Bíblia, de fato, o senhor é um historiador. Quando o senhor lê a Bíblia, o senhor está o quê? Lendo história, falando de história, pregando história, interpretando a história. A Bíblia é um livro de história. Mas vamos lá. Com respeito ao que o senhor disse aí, sobre os gregos, os 4 evangelhos que estão na sua Bíblia não foi escrito pelos gregos. Marcos não era grego, Lucas não era grego, João não era grego, Mateus não era grego. Agora, eu sei, o que o senhor está dizendo, eu sei que lá no Concílio de Nicéia havia 64 evangelhos e só 4 entrou, porque só havia 4 verdadeiros. Mas esses 4 aí não foi escrito pelos gregos, foi escrito em língua grega, mas não pelos gregos. Até onde eu sei, nunca houve um profeta ou uma escriba dentre os gregos. Agora, com respeito ao senhor dizer que eu afirmei que a Bíblia foi escrita pelos profetas, o correto era o senhor me perguntar. Senhor Deltamar, é verdade que a Bíblia foi escrita só pelos profetas? O senhor não me perguntou. Se eu tivesse me perguntado, eu tinha respondido. Mas eu fiz uma afirmação que a Bíblia, os livros da sua Bíblia, foi escrito pelos profetas. No Antigo Testamento, 27 livros do Antigo Testamento foi escrito pelos profetas. E os outros pelos escribas. Os escribas não escreviam mandamentos. Os escribas não escreviam leis. Os escribas não escreviam preceitos, regras, ordenanças.
mas de acordo com Esté capítulo 2, os escribas, que hoje são jornalistas, eles sentavam-se na presença do rei de Israel para escrever a história de Israel e a história dos reis e dos profetas de Israel. É o que diz Esté capítulo 2. Os escribas contavam, relatavam, escreviam as histórias de Israel, as histórias do rei de Israel e dos profetas de Israel. Primeira Crônica, Segunda Crônica, Primeira Reis, Segunda Reis, Esther, e os livros da Bíblia foram escritos pelos escribas, mas todos os livros que contêm leis, mandamentos, preceitos, regras, ordenanças, foi escrito pelos profetas, porque só aquele que tem a revelação de Deus pode fazer isso. Mas eu queria voltar aqui atrás. O senhor disse que eu estava falando sobre a procuração, né, do profeta mensageiro. Está com os discípulos de Cacô Filipe. Todos os líderes religiosos hoje sobre a terra estão sendo julgados pelo profeta Cacô Filipe e seus discípulos, e esse julgamento continuará lá. Mas me permita voltar aqui atrás, porque nós estávamos falando de Paulo. E o senhor estava a dizer que Paulo não era um profeta. E eu perguntei, o que é um profeta? Profeta é porta-voz. Profeta é a boca de Deus. Sim, a boca de Deus na terra. Paulo era o porta-voz de Deus no seu tempo. Ele era o profeta mensageiro. E Paulo encontrou-se com Jesus Cristo a caminho de Damasco. E Jesus Cristo deu a ele um chamado, uma comissão e uma mensagem que tornou-se as suas 14 cartas. Um profeta mensageiro, seu Davi, tem que ter o chamado, uma comissão e uma mensagem. E ele tem que mostrar onde a Bíblia fala sobre ele, onde os profetas anteriores falaram sobre ele. E Paulo mostrou isso em Atos 13, 47. Paulo foi chamado diretamente por Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, e quando Jesus Cristo envia alguém, como ele enviou seus apóstolos lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19, eles são profetas, e dentre aqueles profetas, havia um que tinha a chave do céu, que era Pedro, de acordo com Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 16 em diante. Paulo era a salvação de Deus, de acordo com Atos 13, 47. Os predestinados tinham que acreditar em Paulo, a mensagem de Paulo, de acordo com Atos 13, 48. E Paulo, como um sábio arquiteto, ele colocou o fundamento. Quem pode colocar o fundamento? Um profeta. E quando Paulo estava diante do rei Agripa, ele disse, rei Agripa, tu acredita nos profetas? Apóstolo Deltamar. Obrigado, apóstolo Deltamar. Obrigado pelas suas palavras. Então, vamos para esse final, o último bloco, está encerrado. Eu queria ouvir do senhor Davi as suas considerações finais desse debate. Para encerrar esse debate, 5 minutos o senhor vai ter para dar as suas considerações finais, senhor Davi, a respeito do debate que foi feito aqui nesta tarde. O senhor pode se expressar da melhor maneira possível. 5 minutos para as suas considerações finais. Eu só fazer uma pergunta direta para o meu amigo aí, o irmão. Irmão, está escutando eu? Tinha feijão na época de Jesus? O senhor pode fazer outra pergunta, essa eu não vou responder. É que ele disse que Jesus era um comedor de feijão, igual a nós. Caramba, será que ele importava? Gente, já que eu tenho 5 minutos para falar, eu quero falar direto com o coração de cada um de vocês. O trabalho de Jesus, quando ele estava morrendo na cruz, olha, o Espírito Santo de Deus, ele fala diretamente com você. Não sou eu que estou falando. É o Espírito Santo de Deus que está falando com você agora, nesse momento. E conforme o Espírito Santo de Deus vai estar me revelando para você, viu, moderador? Viu, irmão? Presta atenção no que eu vou te falar agora. Quando Jesus morreu, qual foi a última palavra que ele falou? Você poderia responder para mim? Moderador, pode falar o moderador também. O que Jesus falou quando ele estava morrendo? Ele falou algumas coisas, não sei qual que o senhor quer ouvir. Está consumado, está terminado, está acabado. Está consumado. Ué, se ele pagou a conta e fechou a régua, agora vem um profeta e diz que abriu de novo? Quer dizer que Jesus mentiu?
Está consumado. Está feito o trabalho. Pronto. Morri fiel, morri verdadeiro, abri as portas do céu para a humanidade. Irmão, do fundo do meu coração, não terceirize a sua fé. Você vê que essa pessoa aí escreveu um livro que ele mesmo enaltece ele mesmo. Qualquer um pode fazer isso, até você pode fazer isso. Ok? Então, não se deixe levar. Ó, o que você acha que é um caminho de libertação, na verdade você está tateando no escuro. É só mais um de tantos que apareceram. O Ellen White era uma pessoa sincera, pregava com uma Bíblia enorme na mão, e ela tinha uma força extraordinária de segurar aquela Bíblia enorme na mão, e as pessoas, com quase 100 anos, ela é uma idosa, segurava a Bíblia na mão por horas. Ela era sincera. Charles Taze Russell, da Testemunha de Jeová, ele era sincero quando escreveu lá. Joseph Smith era sincero. Agora apareceu mais um. Mas sabe o que Jesus disse? Lá na cruz, no madeiro? Está consumado. Amém? Fala amém no seu coração, irmão. Amém. Jesus falou. Está consumado. Eu tenho ainda 2 minutos, irmão. Fica na paz, hein? Tenho 2 minutos ainda. É isso que eu quero colocar com você. Agora vem um comedor de feijão lá da África, seja lá de onde for, e fala: não está consumado, não. Agora vai ter tudo de novo. Jesus estava errado quando disse que está consumado. Jesus está errado. Quem você vai escolher? Um esperto lá da África? Ou Jesus Cristo que morreu na cruz por você e abriu o caminho? Lembre daquilo que ele disse para a samaritana: Senhor, será que eu devo seguir o profeta Felipe? Ou será que eu devo seguir a igreja tal? Não, minha filha, nenhuma coisa nem outra. Em espírito e em verdade. É desses que eu estou à procura para adorarem, de adoradores verdadeiros. Percebe? Pegou? Pegou? Eu só citei a Bíblia aqui. Só citei a Bíblia. Olha como Deus é maravilhoso. E tudo o que eu falei foi... o Espírito Santo abriu a sua mente. Ok? Amém? A Bíblia é um degrau para chegar a Deus. Mas tudo se resume em um só argumento. Tens de amar a Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Estou errado? Estou tá certo. Obrigado, senhor Davi, pelas suas considerações finais. Fico agradecido pela sua disponibilidade de vir ao debate. Apóstolo Deltamar, 5 minutos para as suas considerações finais neste momento. Muito obrigado. Eu gostaria de ainda dizer algumas coisas antes de minhas considerações finais, e gostaria de dizer que o seu Davi veio aqui, disse muitas coisas, e dentre essas coisas disse que os profetas cometeram erros. Mas, ao mesmo tempo, os livros da Bíblia do seu Davi são livros dos mesmos profetas que ele diz que cometeram erros. Como que alguém pode dizer que os profetas cometeram erros e a Bíblia que ele recita, a Bíblia que ele acredita, a Bíblia que ele crê, a Bíblia que ele diz, eu só citei a Bíblia, são livros desses profetas que cometeram erros? Como que os profetas podem cometer erros e você usar os livros desses tais profetas que cometeram erros? Um profeta mensageiro é infalível. Ele tem o selo da infalibilidade. Moisés tinha um selo da infalibilidade. Davi tinha um selo da infalibilidade. Salomão, Jesus, Paulo, todos os profetas, Cacó Filipe, Lutero, todos os profetas de Deus têm um selo da infalibilidade, porque é Deus que está nesse profeta. Mas vamos lá, quero dizer aqui uma outra coisa. E ele disse aí que Jesus disse na cruz, está consumado, está terminado. Quando Jesus disse na cruz, seu Davi, está terminado, está consumado, tratava-se do seu ministério de redenção para a humanidade. Tratava-se do seu ministério como profeta para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está consumado o que ele veio fazer. O que ele veio fazer? 2 coisas. Um ministério profético para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, de acordo com Mateus 15, 24 e Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. E também ele foi enviado para redimir a humanidade. E ele disse, está consumado, está terminado. Agora,
Se tudo terminou em Jesus, o Cornélio precisava do Pedro para quê? Se tudo termina em Jesus, Jesus prometeu enviar profetas para quê? Se tudo termina em Jesus, as 14 cartas de Paulo na sua Bíblia servem para quê? Se tudo terminou em Jesus, tudo acabou em Jesus, os livros de Pedro que está na sua Bíblia, o livro de Judas, os livros de Tiago, os livros de João que está na sua Bíblia, depois de Jesus, serve para quê? Se Jesus consumou tudo, se Jesus terminou tudo, o que os teólogos, os pastores vão buscar na escola pastoral? Se Jesus terminou tudo, o que os homens vão buscar na história e na filosofia? Está consumado. Está consumado o ministério de Jesus, porque Jesus veio cumprir o seu ministério, aquilo que os profetas falaram dele. Jesus não veio cumprir o que falava de João Batista. Jesus não cumpriu Isaías 40, versículo 3. Jesus não cumpriu o que a Bíblia falava de Paulo. Jesus não cumpriu Isaías 49, 6. Mas Jesus cumpriu os seus 2 ministérios. E o profeta Cacô Filipe não veio tomar o lugar de Jesus. Ele foi enviado por Jesus. Ele não é maior do que Jesus. Ele é escravo de Jesus. Mas Cacô Filipe é a salvação de Jesus Cristo, assim como Paulo era a salvação no seu tempo. E o senhor disse aí que Jesus de Nazaré foi enviado, eu disse, Jesus de Nazaré foi enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sim, ele deu ordem para ir pregar somente as ovelhas perdidas da casa de Israel, Mateus capítulo 10. E lá em Atos capítulo 13, versículo 19, diz que veio sobre eles uma grande perseguição por causa da morte de Estevão. E eles iam de lugar em lugar, de cidade em cidade, pregando o evangelho do reino dos céus a quem, senhor Davi? Aos gregos? Aos romanos? Não, pregando somente aos judeus, os apóstolos de Jesus. Ele diz lá em Mateus 19, 24, julgarão as 12 tribos de Israel, mas a geração de Paulo será julgada pela mensagem de Paulo, de acordo com Romanos capítulo 2. A geração de Lutero será julgada de acordo às 95 teses de Lutero. A geração de John Wesley será julgada de acordo com a mensagem de John Wesley. A geração de William Branham será julgada de acordo com a geração de William Branham. E esta geração, todos os habitantes da terra, os grandes, os pequenos, os presidentes, os príncipes, sim, os reis, os ditadores, todos eles serão julgados de acordo com a mensagem do profeta Cacô Filipe. Quando o senhor diz lá da África, eu sei, o senhor está menosprezando a África, o senhor está menosprezando os negros, lá da África. Mas um dia, quando Jesus estava na terra, um homem disse, Filipe, de onde ele é? Filipe responde, ele é de Nazaré. E Natanael responde, porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Esse Jesus é de Nazaré? Sim, é de Nazaré. Mas de Nazaré não vem nada bom. Aqui, alguém diz, como que pode vir alguma coisa boa da África? Como que um negro africano pode ser profeta? Sim, um negro africano é profeta. A humanidade teve que engolir Barack Obama na Casa Branca. A humanidade teve que engolir Kofi Annan na ONU. A humanidade teve que engolir Nelson Mandela, ganhando o Prêmio Nobel da Paz em 93. A humanidade teve que engolir Tedros Adhanom, um negro africano aí na Organização Mundial da Saúde. E a humanidade agora tem que receber o profeta Cacô Filipe. Você não é obrigado a acreditar em Cacô Filipe, mas todos aqueles que rejeitar Cacô Filipe irão ao inferno. No mais, o meu muito obrigado. Que Deus abençoe e ajude todos os seus filhos e filhas que amam a Deus e estão em busca de salvação. A salvação é o profeta Cacô Filipe. Amém. Moderador, eu só gostaria de fazer uma ressalva aí para não ficar o dito pelo não dito. Se eu lhe der a oportunidade, eu vou ter que abrir o espaço para o apóstolo Otamar se expressar. Essas foram as considerações finais do apóstolo Otamar. O senhor já deu suas considerações finais. Então, se eu abrir o senhor falar mais algo aqui, eu vou ter que abrir o espaço para o apóstolo Otamar também. Mas ele falou que eu menosprezei os negros. O Cacô Filipe aí é da África. Se ele fosse do Japão, eu falava do Japão. Então, assim, eu não menosprezei. Isso aí é uma acusação infundada. Eu falei que era da África porque ele é da África. Se ele fosse do Japão, eu falava que era do Japão. Isso não é menosprezar os negros. Muito respeito pelos africanos e pelos negros, a contar que, se ele não sabe, Jesus era negro porque ele era de Marrocos, ok? Ok, o apóstolo Otamar quer se explicar de alguma forma ou posso dar por encerrado o debate? Não. Deixemos a explicação do senhor Davi. A explicação. Ok, apóstolo. Então, muito obrigado, senhor Davi, mais uma vez, pela sua disposição, pela sua hospitalidade de vir aqui e poder enfrentar e mostrar sua posição de acordo com o que o senhor tem na base bíblica, teológica. Também agradeço a presença do apóstolo Otamar, a todos que nos assistiram, que vão nos assistir aí a esse debate, que o senhor possa tirar suas conclusões assim que o senhor chegar em casa e assistir a live, que todos possam ficar com o anjo, o Cordeiro de 24 de abril. Uma boa tarde para todos.